O poder da unidade. Você sabia, meu querido, que a unidade ela é algo muito poderoso na nossa vida? E na palavra de hoje nós vamos estar abordando exatamente esse tema, o poder da unidade. Como que nós podemos, interagir com a unidade? Como que a gente vive unidade? Primeiro de tudo, você vai aprender nessa palavra que unidade é algo que eu preciso ter comigo mesmo. Eu preciso ter uma concordância, minha mente, meus pensamentos, com os meus objetivos, com os meus propósitos, meu espírito, minha alma, meu corpo, precisam estar harmonizados, concordados, para que eu possa ser uma pessoa inteira, para que eu possa ser uma pessoa que avança e que cresce. Então hoje você vai ter essa palavra, eu espero que ela te abençoe muito. A gente trouxe ela aqui no nosso culto aqui da Sara em Uberlândia, e daqui a pouco eu vou voltar para o nosso momento de oração. A gente vai estar junto fazendo esse momento, orando, colocando a nossa vida na presença de Deus. Até daqui a pouco. Todos os dias ligo o meu rádio a qualquer hora do dia. Em várias estações eu sou áudio estúdio lhe fazendo companhia. E é por isso que cantamos temas de gols e vinhetas. Queremos criar a logomarca sonora da sua emissora. Áudio Estúdio. Áudio Estúdio. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Neste mês de setembro, campanha Conquistando a Minha Liberdade. Toda terça, 19h30, numa igreja Sara Nossa Terra, perto de você. Sara Nossa Terra, o lugar do seu milagre. Eu quero compartilhar com todos que estão me ouvindo, a Sara Nossa Terra. Eu estou nesse ministério há 2 anos e eu quero compartilhar o milagre que Deus fez na minha vida, na vida da minha irmã. Em 2010 nós a encontramos em uma situação precária. Ela estava envolvida no mundo das drogas, no qual trouxe ela a perder todos os filhos, a família dela. E aquilo para nós foi um choque muito grande. Em 2010 eu estava frequentando o ministério em São Paulo, no qual Deus me deu a oportunidade de semear na vida dessa minha irmã, mas infelizmente eu não tinha a sabedoria de Deus na minha vida, eu não entendia o que Deus estava falando comigo e eu acabei não fazendo conforme Ele mandou. Ele estava me dando a oportunidade de semear na vida dela, e eu comecei essa semeadura, só que infelizmente Satanás veio e fez com que tudo acabasse. E eu vindo para Sara Nossa Terra aqui em Uberlândia, Deus falou de novo comigo dentro de uma célula, estou eu, filha, te dando uma nova oportunidade. E eu entendi aquilo, eu já estava tendo entendimento de Deus. Eu comecei a semear na vida da minha irmã através do parceiro de Deus. E foi em 2016, o mês 10 de 2016, e eu comecei a fazer o parceiro de Deus. Em janeiro de 2017, estava eu ali na cidade onde a minha irmã morava, envolvida com crack, pesando 40 quilos. E nós já não sabíamos mais o que fazer, toda a família, os filhos dela já tinham desistido dela. E eu confiante, porque eu sabia que era através do propósito que Deus tinha colocado no meu coração que a minha irmã seria resgatada. Em 2017, em janeiro, eu fui ali na cidade dela, busquei ela, Deus criou uma situação pela qual ela teve que sair fugida, mas ela não tinha como sair daquele lugar. E Deus me usou tremendamente, eu fui ali, peguei ela, levei para um outro lugar. E para a honra e glória do nome de Jesus, a minha irmã hoje, amados, através do parceiro de Deus, ela está dentro de uma Sara Nossa Terra, ali em Bauru, o nome dela é Marta, e aos poucos ela está resgatando, a vida dela.
os sonhos dela, que ela tem um sonho muito grande de voltar a conviver com os filhos dela, que são 5 filhos maravilhosos, né, no qual Deus deu para ela essa responsabilidade de ser mãe, e que Satanás sanou, né, todos os sonhos dela com a família. E para a honra e glória do nome de Jesus, outro dia eu estava aqui, Deus falou tremendamente comigo, eu procurei o pessoal da Sara Nossa Terra em Bauru, e eles tiveram contato com minha irmã, e minha irmã está frequentando a célula, minha irmã está dentro da igreja, está trabalhando, o marido dela, filho de pastor também, que estava no mundo das drogas também, foi resgatado, estão os dois trabalhando em Bauru, tão felizes, e agora ela vai resgatar os filhos dela, que Deus já falou com ela que vai fazer isso na vida dela. Então é isso, amados, parceiro de Deus. Seja parceiros de Deus, que Deus vai abençoar a sua vida tremendamente. É muito forte, mas é muito forte. Amém. Vamos receber a palavra do Senhor. Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia. Pega aí a sua espada. A Bíblia é a espada, né, do crente. Abra comigo no Evangelho de João, capítulo 17. João 17. Eu quero falar sobre um tema, um assunto que Deus tem colocado no meu coração, que eu entendo que é um assunto muito importante e que nós precisamos conquistar juntos como igreja, que é a unidade da igreja. E eu quero falar sobre o poder da unidade. Existe poder na unidade. Quando nós estamos unidos, quando nos unimos para um objetivo, quando nos unimos, damos as mãos e estamos de coração unidos para um propósito, tem muito poder nisso, tem muito poder na unidade. Então eu quero que você abra comigo no Evangelho de João. Nós vamos começar aqui no capítulo 17, eu quero ler alguns versículos em João 17 com você, começando no verso 1. Este capítulo do Evangelho de João é a oração sacerdotal do nosso Senhor Jesus. Jesus foi Deus, Ele é Deus, né? Como homem aqui na terra, Ele foi considerado um mestre, um rabino, e Ele era também um sacerdote do Senhor. O sacerdote, você vai lembrar, no Velho Testamento havia o ofício sacerdotal, a casta dos sacerdotes, que foi ordenada por Deus através de Moisés, e Moisés então ele instituiu o sacerdócio. Os sacerdotes eram homens especiais, escolhidos por Deus, que tinham uma função específica na nação de Israel. Eles chegavam diante de Deus por toda a nação. E Jesus então, ele, nesse momento aqui, ele chega diante de Deus como um sacerdote, intercedendo diante do Pai por toda a nação de Israel. Mas primeiramente ele estava intercedendo pelos discípulos que andaram com ele. O versículo 1 diz assim: tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica ao teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Então aqui, Jesus ele estava falando com os discípulos, instruindo, e de repente ele para de falar com os discípulos, ele se dirige ao Pai, em oração, e ele fala: Pai, é chegada a hora. Que hora? A hora para o qual Jesus veio a este mundo. Jesus veio cumprir um projeto do coração de Deus. Jesus veio cumprir uma missão do Pai para ele aqui na terra: salvar os homens dos seus pecados, se tornar sacrifício para que o homem pudesse ser salvo. Então Jesus veio para um propósito. Ele pregou o reino de Deus, ele curou enfermos, mas se Jesus não tivesse morrido na cruz, no meu e no seu lugar, ele não teria cumprido todo o projeto do coração de Deus. E Jesus foi fiel ao Pai até o fim. Então aqui ele está dizendo: Pai, é chegada a hora, é chegada a hora.
Aí ele fala, verso 2: assim como lhe conferistes autoridade sobre toda a carne, lhe conferiste, ele está falando da autoridade que o Pai conferiu a ele, Jesus, o Filho, né? A fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe destes. Então, ele está dizendo: Pai, o Senhor me deu autoridade para que eu conceda a vida eterna a todas aquelas pessoas que o Senhor me deu. Então, todo aquele que se aproxima de Jesus, todo aquele que recebe Jesus, né, foi dado pelo Pai para Jesus, para que Jesus o conceda para essa pessoa o quê? Fala comigo assim, ó, vida eterna. Jesus é o autor da vida, e Ele tem vida eterna, glória a Deus. A vida eterna, querido, é uma vida que começa aqui na terra, mas ela vai transcender este plano terreno, e ela vai continuar por toda a eternidade. E Jesus veio trazer isso, né? O verso 3, ele diz assim: a vida eterna é esta. Então ele define o que é vida eterna. A vida eterna é esta: que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então a vida eterna, Jesus está dizendo aqui, ela passa pelo conhecimento de quem Deus é. Para você ter vida eterna, você precisa conhecer Deus, é o que Jesus está dizendo. E Jesus está falando isso aqui na oração sacerdotal. A vida eterna é que te conheçam como o único Deus verdadeiro. Só tem um Deus, queridos. Só tem um Deus verdadeiro. Todos os outros são falsos, né? O Deus verdadeiro. Então existe um Deus verdadeiro, existem os deuses falsos. Aqueles que querem ocupar um lugar no coração das pessoas, na mente das pessoas, seduzir as pessoas, receber culto das pessoas, mas que não são Deus, são falsos, são deuses com D minúsculo, né? Então ele está falando que te conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Verso 4: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de Ti, antes que houvesse mundo. Preste atenção, querido, o que o Senhor Jesus está dizendo? Jesus está dizendo: Pai, eu cumpri a tarefa que o Senhor me deu, de vir, de morrer por este povo. Está chegando a hora que eu vou à cruz e vou consumar tudo. Agora, Pai, eu quero que o Senhor lembre de me glorificar com a mesma glória que eu sempre tive, antes que houvesse mundo, porque Jesus é Deus. Ele já existia antes que o mundo existisse, antes que houvesse pecado, antes que houvesse necessidade dele morrer pela raça humana, ele já existia. Então ele está falando, isso aqui é Jesus orando, é o diálogo de Jesus na oração sacerdotal com o Pai. Verso 6, ele continua: eu manifestei o teu nome aos homens que me destes do mundo, eram teus, tu nos confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Fala comigo assim: guardado a tua palavra. Meu querido, você tem guardado a palavra de Deus no seu coração? Você tem valorizado a palavra de Deus? Você leva a palavra de Deus no seu coração com você? Ela é importante para você, para as suas decisões. Você toma decisões baseado na palavra, nos valores, nos conceitos da palavra. Eu te pergunto isso, é muito importante essa resposta para você. Como que você conduz a sua vida? Jesus está dizendo que os discípulos, que Deus confiara a Ele tinha ensinado para eles, né? O nome, manifestou o nome do Pai para eles, e eles estavam guardando a palavra. Jesus estava intercedendo por eles, dizendo: Pai, eles têm guardado a tua palavra. Será que Jesus pode dizer isso a seu respeito? Que você tem guardado a palavra dele no seu coração, na sua mente? Né? Eu quero que você pense sobre isso. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela contém os ensinos do Senhor. A palavra de Deus, ela carrega os conceitos de Deus, os valores de Deus. Meu irmão, quanto mais cheio da palavra você tiver,
Quanto mais a sua mente estiver cheia da palavra de Deus, mais forte você será, mais capaz para vencer as adversidades da vida você será. Posso ouvir um amém? Amém? Então a palavra de Deus é tudo na nossa vida. Ela é tudo, ela é luz. Ela nos aponta um caminho de vitória. Este mundo é um mundo de dificuldades. Este mundo tem problemas. Você sabe quem não tem problema na vida? Quem não nasceu e quem já morreu. Mas quem está vivo tem problema. Bate assim, se você está vivo, meu irmão, está vivo? Está respirando? Quero te dizer, você já enfrentou o problema? E você vai enfrentar problema na vida. Mas se você tem guardado a palavra do Senhor, aleluia, você vai vencer. Porque a palavra do Senhor, ela traz os segredos de vitória. Ela traz o DNA de Deus para dentro da nossa vida. Quando nós temos a palavra de Deus, ela nos ensina os caminhos da vitória. Glória a Jesus. Tá, agora eu quero pular com você aqui para o versículo 20. Versículo 20. Então ele estava orando pelos discípulos que Deus tinha dado para ele, que estavam ali junto com ele. Mas agora ele amplia isso. Agora ele inclui a mim, a você e a todo mundo no planeta. Ele diz assim, olha, verso 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Fala assim, crer em mim pela tua palavra. Como é que você recebeu fé? Por meio da palavra de Deus. Por isso você está na igreja, meu irmão. Por isso você está aí batalhando pela fé, lutando pela fé. Porque a palavra de Deus veio até você. E Deus, Ele quer que essa palavra continue vindo nas nossas vidas e na vida de todas as outras pessoas. Então Ele fala, Ele ora por aqueles que viriam a crer no futuro, inclui a nós. Verso 21, é aqui que eu quero chegar. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Glória a Deus, digo glória a Deus, igreja. Aplauda ao Senhor pela palavra dele, glória a Deus. Perceba algo, o Senhor Jesus está orando pela unidade, a fim, essa palavra a fim, essa expressão a fim, é uma expressão de inclusão, para que todos sejam um, para que todos sejam um. Ele quer que nós nos unamos, sejamos uma unidade, embora somos diferentes, fisicamente, emocionalmente, somos diferentes culturalmente, nascemos em famílias diferentes, com conceitos diferentes, valores diferentes, temos estruturas diferentes, pensamentos diferentes e muitas coisas, mas quando Deus nos coloca na igreja, Ele quer que nós nos unamos, que construamos uma unidade, para que sejam um, assim como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós. E aí ele termina dizendo, para que o mundo creia que tu me enviastes. Querida, a unidade é algo muito importante. A unidade nos faz mais fortes. Quando nós estamos unidos, nós nos tornamos mais fortes. Sabe, e este mundo conspira para nos separar o tempo todo, né? São tantas situações para nos dividir, para nos separar. Às vezes coisas pequenas fazem as pessoas desistir de relacionar uma com a outra. O que pode nos unir? O que pode fazer com que possamos nos unir e nos tornarmos um?
Uma visão. Uma visão. Uma visão. Nós precisamos nos unir em torno de uma visão, em torno de um propósito. Precisamos descobrir qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. Por que eu nasci? O que eu estou fazendo aqui? O que eu vim fazer nessa terra? Querido, sabe, precisamos descobrir essa razão, este objetivo, este propósito. A igreja tem uma visão. A igreja hoje na terra, ela é uma extensão do céu, uma extensão do reino de Deus, sabia disso? Porque a igreja é chamada, na Bíblia, a casa de Deus. Então ela é uma extensão do céu. Na terra hoje, quem vive os princípios de Deus é a igreja. Quem luta pelos princípios de Deus é a igreja. Quem preserva a palavra de Deus? A igreja. É a igreja, meus irmãos. Com toda a dificuldade que este mundo nos traz, quem hoje luta para que essa palavra seja vivida, preservada, amada, é a igreja. A igreja que está aí batalhando, lutando para levar essa palavra para mais e mais e mais pessoas, seja através de rádio, seja através de televisão, nos cultos, nas células, em evangelismos. É a igreja que faz, né, que trabalha, que leva a palavra, a mensagem do amor de Deus. É a igreja, somos nós. E cada membro da igreja, cada irmão, cada irmã, precisa se unir em torno deste propósito, deste objetivo. Nós precisamos nos unir. Então a oração de Jesus foi a fim de que sejam um. E interessante que ele fala que isso vai trazer credibilidade à igreja diante do mundo, para que o mundo creia que tu me enviastes. É o finalzinho do versículo 21. Para que o mundo creia que tu me enviastes. Então esta unidade de propósito, de coração, ela precisa ser construída, vivida. Nós precisamos dar as mãos e caminharmos juntos pela visão da igreja. A visão da igreja, para nós, ela precisa ser maior do que qualquer outra visão. Nossos projetos pessoais são muito importantes. Os seus projetos pessoais são muito importantes, mas os seus projetos pessoais, meu irmão, minha irmã, ele está abaixo da visão de Deus para a sua vida. A visão de Deus tem que ser mais alta na vida de cada um de nós. Sabe, o primeiro na nossa vida tem que ser reino de Deus. Em Mateus capítulo 6, verso 33, o Senhor diz isso: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua o quê? Justiça, e todas as demais coisas te serão acrescentadas. Então primeiro tem que ter o reino de Deus, prioridade na nossa vida. Depois, os nossos projetos pessoais. E muitas vezes nós invertemos esta ordem. Então precisamos construir essa unidade. Como igreja, esse é um grande desafio para nós. E eu quero dizer para você, meu irmão, há poder na unidade. Amém. Há poder na unidade. Agora, preste atenção. Como que nós vamos construir unidade entre nós, se somos diferentes uns dos outros? E se muitas vezes nós não temos unidade nem conosco mesmo. Nós não temos unanimidade conosco mesmo. Nós somos um ser trino, assim como Deus. Nós somos espírito, nós somos alma e nós temos um corpo, espírito, alma e corpo. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 23, ele fala que o vosso espírito, alma e corpo sejam íntegros diante de Deus. Integridade. Integridade fala de unidade. Integridade fala de ser inteiro. Tem que haver uma harmonia entre espírito, alma e corpo. Então, primeira coisa, se eu quero ser unido com a igreja, se eu quero ser unido com os meus irmãos, antes de tudo, eu preciso ter unidade minha, pessoal. Eu preciso estar bem, eu preciso me sentir inteiro. Quantos estão entendendo o que eu estou tentando comunicar com você? Porque quando nós não somos inteiros, nós estamos o quê?
divididos. Uma hora nós queremos algo, uma hora nós queremos Deus, uma hora nós queremos fazer a vontade de Deus, mas na outra hora nós não queremos. Sabe, os altos e baixos, o emocional na frente, o emocional mandando, o emocional dominando. Se eu não estou emocionalmente motivado, eu não quero fazer nada, eu não quero me mover para lado nenhum. É a pessoa que depende do emocional. O emocional não está bem. Sabe, antes do emocional precisa existir o espiritual, precisa existir uma aliança minha com Deus. Haja o que houver, Senhor, eu estou aqui firme e forte. Se o meu emocional não estiver bem, não importa, eu tenho um compromisso, eu tenho uma aliança, o meu compromisso é maior do que o meu sentimento. Essa construção que nós temos que construir com Deus, individualmente. Graças a Deus, que bom, meu querido, minha querida, eu espero que essa palavra tenha te ajudado, tenha te abençoado. A importância de você estar bem com você mesmo, isso vai ser importante para os relacionamentos próximos com a família, com o cônjuge, com filhos, com colegas de trabalho, enfim, né, com todas aquelas pessoas do seu círculo íntimo, do seu dia a dia, porque quando você está bem, né, você vai relacionar melhor com as pessoas, isso vai ser bênção para todos que convivem com você, né? Então, por isso que a unidade é muito importante, ter uma unidade, né? Estar harmonizado consigo mesmo, com Deus, estar em paz, isso é fantástico, é maravilhoso. Mas agora eu quero chamar você para o nosso momento de oração, nosso momento da fé, né? Eu não sei qual é o seu momento hoje, o que você está passando, de repente você está passando por uma situação difícil, você está num leito de hospital, você está pós-cirurgiado aí, recuperando, e vamos orar, vamos falar com Deus, vamos pedir força ao nosso Deus para que Ele possa agir, né, a favor de todos nós. Você que precisa de um toque de Deus, vamos crer, eu quero crer junto com você. Vamos orar? É momento de oração. Pai, no nome de Jesus, eu me uno a todas as pessoas que nesse momento, meu Deus, estão comigo nessa oração da fé. Deus, manifesta a Tua glória, o Teu poder. Meu Deus, aquele que precisa de um toque sobrenatural, aquele que está enfermo, meu Deus, eu oro agora em nome de Jesus, manifesta a Tua cura e o Teu poder. Que essa pessoa agora receba força e que ela receba o toque do Senhor. Ah, Deus, o Senhor é Deus de cura, o Senhor é Deus de milagre. Tua palavra diz que pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. E é isso que nós cremos, é isso que nós declaramos. Eu me uno a todos agora nesse objetivo. Abençoa aquela mãe, aquele pai que clama por um filho, que precisa de um agir de Deus no lar, na família, na vida financeira. Supre todas as necessidades do Teu povo. Senhor, traga unidade na vida individual, traga unidade na família, meu Deus, que haja harmonia, que haja paz, que haja a bênção do Senhor, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Meu querido, minha querida, que você tenha um restante de dia excelente, que o Senhor seja com você, que a graça de Deus inunde a sua vida, é isso que eu desejo, essa é a minha oração e é o desejo do meu coração. E você de Uberlândia, eu te convido para estar conosco aqui nos nossos cultos. É um prazer muito grande receber você. Venha com a sua família, traga a sua família. Eu tenho certeza que Deus tem algo especial para a sua vida. No mais, fiquem todos com Deus. Se Deus quiser, estaremos juntos no nosso próximo programa ou aqui na igreja, né, se você vier nos visitar. Um grande abraço e Deus abençoe a todos.